Vamos para a palavra. Glória a Deus, vamos que vamos. Salmo 121, versículo 5. Glória a Deus. A palavra diz o seguinte: o Senhor é o meu protetor, como sombra que protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre. Eu acho que você não está entendendo, mas eu estou profetizando sobre a tua vida. O Senhor é o seu protetor, como sombra Ele o protege, Ele está à tua direita. De dia o sol não ferirá e nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, de hoje para sempre. Nós, Senhor, estamos diante da tua presença. Cremos, Pai, na tua palavra. Sabemos que tudo isso é real. Nós declaramos, Senhor, que o mundo espiritual se mova, Pai, diante de tudo aquilo que nós estamos falando aqui nessa noite, de tudo aquilo que nós estamos declarando, Pai. Sabemos que o Senhor é o nosso socorro, o nosso protetor, aquele que nos conduz, aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Sabemos que o Senhor não dorme, que o Senhor nunca para, oh Deus amado. Eu sei, Pai, que mesmo quando nós não estamos enxergando, percebendo, ouvindo, o Senhor não para de trabalhar. Eu sei, Pai, que há uma guerra no mundo espiritual, da qual nós muitas vezes não conseguimos perceber, e o Senhor sempre sai vitorioso, lutando ao favor do teu povo, da tua igreja, daqueles que são seus. Eu creio, Pai. Deus amado, estabelece aqui, nessa noite, a vitória da qual nós tanto esperamos em Ti. Aquele que é o nosso socorro nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias de angústia, aquele que é a nossa esperança. Queremos aqui, Senhor, entrar na Tua presença. Ministra, Pai, os nossos corações, as nossas vidas, nos conduz nessa noite, nos leva, Senhor, à atmosfera da Tua glória, ao sobrenatural. Deus amado, eu te peço, ministra as nossas vidas, fala aos nossos corações. Seja o Senhor aquele que se faz presente nesse lugar. Toma o teu lugar de glória e de honra em nosso meio. Que a tua presença, Pai, seja real, que haja milagres, que haja manifestação de poder, que haja libertação, que haja salvação. Senhor, traz à luz a Tua verdade, Senhor. Traz à luz, Senhor, o conhecimento da Tua palavra. Traz à luz a revelação do alto. Senhor, traz a Tua presença. Queremos ser tocados por Ti nessa noite. Queremos ser envolvidos por Ti. Não há nada nem ninguém, Senhor, nesse lugar que nos impeça de estar face a face na Tua presença. Não há nada, Senhor, eu declaro, não há nada. Não há nada entre nós, o Teu povo, a Tua igreja e o Teu trono de glória. Não há nada. Não há nada, não há um véu, pois ele foi rasgado. Não há nada. Não há nada que nos separa da Tua presença. Não há nada. Entramos com ousadia, Senhor, no lugar da Tua presença. Entramos com ousadia. Senhor, que o Teu fogo venha queimar em nossos corações. Entramos com ousadia na Tua presença, Senhor. Pai amado, nos envolve com a Tua glória. Os quatro cantos dessa igreja. Que o vento do Teu Espírito sopre nesse lugar. Que os céus estejam abertos sobre nós. Que a Tua glória desça, Pai. Que a Tua fumaça da glória venha sobre nós. Aquela que é a Tua presença.
Queremos ser cheios de Ti, queremos ser cheios, Pai. Nos leva, Senhor, à dimensão, a outra dimensão, aonde o Senhor está presente. Nos arrebata, Senhor, Santo, 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 Santo. Santo, 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 a Tua presença é real nesse lugar. Santo, Santo, Santo. Santo, Tu és o nosso socorro. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, você pode declarar comigo: Santo, Santo, Santo. Há uma presença sobrenatural nesse lugar, igreja. Santo, eu creio, Senhor. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele é santo, a Tua presença é real, santo. Ele é santo, Ele é santo. Ele é santo, o santo. Ele está nesse lugar, o Senhor dos Senhores. Ei, chega para nós. Oh, Senhor, Tu és poderoso, Tu és poderoso, Tu és poderoso. Eu posso ver a Tua glória nesse lugar. Eu já te agradeço, Pai, porque pela fé eu já posso ver, Senhor, as coisas grandes que estão por vir nesse lugar, pelas coisas que o Senhor há de fazer e derramar nessa noite. Ei, eu sei, Pai, eu sei, ei, que teria razão. Pela fé, Senhor, abaixo tu ias. Oh, que teria abaixo. Flui nesse lugar, Espírito Santo, flui nesse lugar, flui nesse lugar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ministra os nossos corações, Espírito Santo. Ministra os nossos corações. Que saia fogo desse altar, que saia fogo desse altar. Ah, Senhor, não sou eu, é a Tua presença. Que saia fogo desse altar. Que saia fogo desse altar, abaixo. Que venha sobre o povo, Senhor. Ei, que te dou graças, Pai, te dou graças. Te dou graças, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Por isso te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, aleluia, aleluia. Se deixasse aqui, Pai. Aleluia. Salmo 121 faz parte de um conjunto de salmos. Vai ali do Salmo 120 até o Salmo 134, que são salmos de peregrinação. Eram cânticos que o povo daquela época, os judeus, eles declaravam durante um caminho. Se a gente vai pesquisar, estudar um pouquinho a respeito desses salmos, normalmente eles eram cantados quando os judeus eles caminhavam para Jerusalém, aqueles que estavam mais distantes. Enquanto eles iam para Jerusalém, eles declaravam esses cânticos de peregrinação. Ali haviam as caravanas, eles se reuniam, e havia um povo, um grupo, que eles seguiam até Jerusalém, e ali eles iam citando esses salmos como canções, como cânticos. Quando a gente estuda um pouquinho a respeito desses salmos e o motivo pelo qual eles declaravam esses cânticos durante esses caminhos, vocês vão perceber que havia um motivo específico. Nessa jornada, nesse caminho, haviam muitos perigos que eles enfrentavam. Está comigo, igreja? Até o alvo, até o objetivo. Quem tem alvo, quem tem objetivo aqui? Aleluia. Se você não tem, preciso orar por você, pois a gente é movido por sonhos. Nós precisamos ter
objetivos, lugares onde nós desejamos chegar. E aqui para esse povo não era diferente. Eles tinham um alvo, e para chegar nesse lugar eles tinham um caminho que eles precisavam trilhar. Mas muitos eram os perigos desse lugar. Pode baixar um pouquinho o meu retorno aqui se vocês quiserem, tá? Se melhorar para vocês. Eles tinham um caminho a percorrer, que esse caminho guardava grandes perigos. Muitas vezes eram os problemas climáticos, talvez o frio, talvez o calor. Poderiam ser também animais selvagens que haviam naquela região. Se você for lendo aí passagens bíblicas, você vai ver lá que de repente um leão chega e devora alguém, às vezes um urso. Haviam animais selvagens naquele lugar. E também haviam os criminosos, que sabiam que o povo judeu, na época das suas festividades, eles caminhavam até Jerusalém. E eles ficavam ali à espreita, esperando uma oportunidade para que ele pudesse ir lá e saqueá-los, amém? Havia um inimigo que ele ficava ali aguardando uma oportunidade para que ele assim pudesse ir lá e saquear aquelas caravanas que passavam por aqueles caminhos. A gente vê alguns relatos ali em Lucas 10, eu não vou ler aqui, mas depois você dá uma lida nesse capítulo, que confirma tudo isso que eu estou falando para você. Ali é uma história do bom samaritano, que diferente da história do fato que eu estou te trazendo de alguém que caminhava para Jerusalém, mas era um homem que saía de Jerusalém em direção a Jericó. E ali no meio do caminho, assaltantes cercam ele, roubam, batem nele. E aí a gente conhece ali a história do bom samaritano. Aqueles que passam naquele lugar, aquilo ali tem uma representatividade de sacerdócios que tentaram se levantar para salvar a humanidade e não conseguiu, até que vem aquele que representa Jesus Cristo, aquele que é o nosso Senhor e Salvador, e ali ele deixa o Espírito Santo para nos conduzir até que ele possa voltar. Mas o que eu quero que você foque é que havia um risco nesses caminhos. Está comigo, igreja? Havia um risco nesses caminhos, haviam muitos criminosos nesses caminhos. Era um caminho que qualquer surpresa poderia acontecer. E com medo desse perigo, eles começavam a adorar, eles começavam a clamar. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus já começou a falar ao nosso coração. O que é que tem gerado medo em você? Aqueles judeus, enquanto eles iam, eles sabiam do risco que eles tinham, mas eles tinham um alvo, eles tinham um destino, e eles não iriam desistir, mesmo sabendo dos riscos e dos perigos. E ali o que eles fazem? Eles começam a adorar: Senhor, eu creio num Deus poderoso, num Deus que pode nos livrar. Sei que são muitos os perigos no caminho, mas eu vou adorando, eu vou clamando, eu vou declarando, Senhor, a sua grandiosidade, e eu vou conseguir chegar no meu alvo. Eu vou te exaltando, Pai, eu vou chegar naquele lugar que o Senhor preparou para mim. Muitas vezes, igreja, a gente se pergunta qual é o motivo de adorarmos a Deus. Quem já se perguntou isso? Por que eu tenho que adorar a Deus? A verdade, a adoração não tem muito a ver com Deus, mas muito mais a ver comigo e com você. Não importa o quanto a gente adore a Deus, Ele não vai deixar de ser Deus. Ele não vai ser mais Deus ou menos Deus, Ele não vai ser mais poderoso ou menos poderoso. Ele é Deus, Ele é. Ele simplesmente é o grande eu sou. Não tem nada que possamos fazer que mude aquilo, a essência daquilo que Deus é. Mas quando nós adoramos a Deus, nós entendemos aquilo que nós somos diante dEle. Ele não depende da nossa adoração, mas nós dependemos dEle, por isso adoramos.
é para que a gente lembre quem nós somos diante dEle, é para que a gente ganhe força, é para que a gente ganhe coragem, é para que a gente continue, é para que a gente se lembre das promessas, é para que a gente se lembre de tudo que Ele nos falou, é para que a gente se lembre quão poderoso Ele é, quão grande Ele é. Tem muito mais a ver comigo e com você do que o próprio Deus, amém, igreja? Por isso nós o adoramos, nós o adoramos porque nós precisamos dEle, e nós precisamos lembrar disso todos os dias. Há um Deus grande e poderoso, que Ele é maior do que todas as coisas, que criou tudo que há nessa terra, e esse é o meu Deus, e eu sirvo a Ele, e Ele está comigo. Era isso que eles faziam enquanto eles caminhavam. Eu tenho muitos perigos, existem muitos desafios, mas eu tenho um alvo, e Deus está comigo. São muitos os inimigos que tentam me amedrontar, mas Deus está comigo, eu o adoro, e eu lembro quem eu sou, e eu lembro quem Ele é, e por isso eu continuo. Está comigo, igreja? É isso que Deus está querendo nos falar, através desses salmos. Eles declaravam esses cânticos para que a fé deles não viesse a enfraquecer. Muitas vezes acontece isso comigo e com você. Às vezes nós temos tantas dificuldades, apanhamos tanto, que a gente fica desnorteado, e a gente não sabe nem para onde vai, nem para onde vem. E a gente começa a perder a fé, e a gente fala: meu Deus, eu nunca vou sair daqui, eu nunca vou romper. Eu nem sempre fui um pregador da palavra. Eu me lembro, não sei porque eu lembrei disso agora, mas eu adorava curtir carnaval. E eu, para quem não sabe, todo baiano ele é boxel, ele não é capoeirista. Todo mundo acha, né? Todo baiano é capoeirista, todo baiano gosta de boxe. E havia uma tradição, eu não sei se isso ainda é muito real, lá em Salvador, eu acredito que sim, aonde a galera se preparava o ano todo para poder sair no carnaval. É sério? E a galera se preparava o ano todo para sair atrás de um bloco. E eu não sei porquê, igreja, eu fazia isso também, porque eu não consigo entender a loucura do homem, é a cegueira que o diabo joga sobre a gente, amém? Eu me preparava há meses, treinando boxe, para poder sair no carnaval. E aí a gente falava assim: agora eu vou testar. E era desse jeito que a gente fazia. Mas igreja, nem sempre a gente acertava, amém? Já teve momentos do pai aqui levar uma surra, irmão, de eu olhar e falar assim: meu Deus, eu não vou sair daqui vivo. De você ver tanta mão vindo de tanto lugar, de tanta porrada que você toma, e você está ali acuado, e você está cercado, e você diz assim: meu Deus, eu vou sair daqui morto. E eu presenciava isso muitas vezes. Eu falava: meu Deus, eu não vou sair daqui de pé. Isso aconteceu algumas vezes, igreja. Tamanha é a graça do Senhor. Eu estou aqui ministrando a palavra para vocês. Mas já tomei alguns atrasos. Às vezes é assim que a gente está, igreja. É tanta porrada que a gente não sabe nem para onde é que a gente vai. Eu falo: qual o caminho? A gente só quer sair daquele lugar. A gente só quer correr, a gente só quer se livrar de tanta porrada que a gente toma, que a vida está ali o tempo todo, batendo na gente. É ou não é? É ou não é, igreja? Parece que a gente está apanhando o tempo todo, parece que quando a gente sai de uma guerra vem outra. Igreja, eu me lembro uma vez, meu e minhas histórias, eu tenho que contar. Sai numa festa, irmão, com a camisa de boxe da academia. Eu posso falar o nome aqui dos blocos, nem da academia, nem de nada, mas saia lá, aí, brabão, magrinho. E o cara tocava uma musiquinha mais agitada, o cara botava aqui e ia no meio do povão. Cara, eu tomei uma surra, saí todo machucado, consegui correr, mas eu só queria fugir daquele lugar. Eu me lembro que eram eu, mais uns 4 ou 5 colegas, todo mundo tirado a lutador, cada um com uma camisa de academia. E aí a gente era um alvo, e essa era a intenção, era desafiar quem estivesse do outro lado. Eu me lembro que chegou uma hora que a gente perdeu as contas de quantas pessoas vinham contra a gente. Eu só me lembro de uma frase que marcou assim, que alguém gritou de lá: ó, eles vieram, forra! Eu disse: meu Deus do céu.
E dali eu não sabia mais o que acontecia, e era tanta porrada, e quando eu procurei os meus amigos não tinha mais ninguém, estava eu sozinho. Quem nunca sentiu só? Era eu sozinho e eu não conseguia ver ninguém, porque minha cabeça estava ali, eu só tomava porrada. Eu disse, eu não vou sair daqui hoje. Igreja, aí, pode dar risada. Eu consegui, pela graça, correr. Igreja, mas eu corria, parecia que era... Eu só queria correr, eu não olhava nem para trás. E aí eu vi um batalhão da polícia, assim, aquela fileirinha que vai andando. Você sabe, quem curte essa sabe o que eu estou falando. Aí vi a fileirinha. Eu falei, agora eu vou respirar. E aí eu parei perto dos policiais. Eu falei, agora eu vou aqui no trotezinho do lado deles, né? O cara não vai me bater. Igreja, quando eu parei, eu falei assim, agora eu vou descansar. Um policial falou assim, roubaram um carro ali do outro lado. Aí todo mundo correu, entrou na rua. Quando eu olhei para trás, já vieram um monte de novo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou ter descanso. Às vezes é assim a nossa vida. Você pensa que se livrou de um problema, você não tem descanso. A vida do crente, meu irmão, não é fácil. Parece que quando você sai de um problema, vem outro, aí você fala, meu Deus do céu, lá vem ele de novo. Não tem descanso. Igreja, eu corri até eu chegar no módulo policial, e eu fiquei na porta. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu corri ali uns 10 km, irmão. Mas eu corri com gás, eu não corri trotezinho de jogador, eu corri com vontade, igreja. Eu corri com vontade. Às vezes é assim que a nossa vida é, a gente pensa que passou, falei, agora vem um tempo de paz, meu irmão. Deus, Ele vai dar tempo de paz, amém? Eu não estou querendo deixar você aqui triste e falar, poxa, não vai ter tempo. Tem tempo de paz, há tempo determinado para todas as coisas, amém? Você crê? É bíblico. Mas tem momentos, tem dias que a gente parece que nunca vai sair do nosso problema, parece que nunca vai romper, e a gente fica com medo o tempo todo. Parece que quando a gente vai trilhar, que começa a dar sinais, eu não sei se você sente isso, parece que começa a acontecer coisa, já dá aquele frio na barriga, aí você já fala, meu Deus do céu, já passei por isso uma vez, ai Jesus, não vai dar certo, não vai. Às vezes é assim a nossa vida. Eu fico olhando para aqueles homens peregrinando, caminhando uma jornada, e aí eles falam assim, meu Deus do céu, eu preciso chegar naquele lugar, mas eu vou ter que enfrentar aquelas dificuldades de novo, aquelas lutas. Quando a gente tem que recomeçar, quem já teve que recomeçar alguma vez? Meu Deus do céu, eu faço isso toda hora. Ai Jesus, eu não tenho um dia de paz. É porque eu aprendi a ter paz, mas não a paz que o mundo dá, amém? A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Então, não é uma paz como o mundo dá, não é uma paz como eu e você imagina. Eu consigo encontrar paz mesmo quando as coisas estão conturbadas. E às vezes eu fico imaginando aqueles homens caminhando, e ele fala assim, meu Deus do céu, eu não vou sair daqui nunca, eu não vou romper. Só que aparece um abençoado que fala assim, meu irmão, vamos declarando os cânticos, vamos lembrando quem Deus é na nossa vida, vamos lembrando das promessas, vamos lembrando das palavras, vamos lembrando de tudo aquilo que a gente já viveu, de quantas vezes Deus nos libertou, de quantas vezes a gente achou a mesma coisa. Olha, quantas vezes a gente vem em Jerusalém, quantas vezes a gente vem nas nossas festividades, e a gente não chega. Não vai ser diferente agora. Deus, Ele vai fazer outra vez. Deus, Ele vai fazer outra vez na sua vida. Deus, Ele pode fazer você romper outra vez, Ele pode te levar mais longe outra vez, Ele pode te levar no alvo outra vez. Às vezes a gente precisa lembrar de onde nós saímos, e quantas vezes Deus nos levou. E não é diferente, igreja. O que precisamos muitas vezes é declarar aquele que é grande, é caminhar por esse caminho adorando o Senhor, não importa o que aconteça. Eu vou adorando o Senhor. Parece que não vai ter fim, mas eu vou adorando. A tua palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir. Há tempos de guerra, mas há tempos de paz. A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas uma hora o sol vai nascer, o sol vai vir. Ah Senhor, eu creio, eu vou passar. Há uma promessa, eu me lembro, Senhor, muitas vezes o Senhor declarou sobre a minha vida. O Senhor já declarou através do altar, mas o Senhor já foi específico. O Senhor já usou pessoas para falar diretamente para mim. Ah Senhor, eu vou chegar nesse lugar. Talvez o medo tenha tentado me paralisar, Senhor, mas eu vou romper mais uma vez.
Ah, Senhor, eu vou lembrar das tuas promessas, eu vou clamar e vou declarar, e eu vou chegar no meu alvo, pois o Senhor está comigo. Eu creio, Pai, eu creio que há um Deus poderoso que cuida de mim. É isso que nós precisamos lembrar, igreja. Essa adoração é para que a gente possa continuar na nossa caminhada, para que a gente possa avançar, para que a gente possa romper. Quando o medo vier, a gente tem que adorar, igreja. Adora. Adora. A adoração vai fazer a gente superar os nossos medos. Eu me peguei essa semana. Foi quando Deus falou comigo. Acredite, eu também tenho os meus medos. E eu pensando, eu falei, Deus, não faz sentido isso. Já vivenciei isso uma vez. Eu vou caminhar por outro caminho. Deus falou assim, Deus ministrou meu coração, usou na verdade alguém, talvez não tinha nada a ver com a situação, no meio de uma conversa, ele disse assim, cara, você devia caminhar esse caminho aqui. E eu falei, cara, não faz mais sentido. Ele falou, talvez o medo daquilo que já aconteceu no passado tem te deixado bloqueado para aquilo que Deus quer te levar. E eu falei, meu Deus, faz sentido. E Deus começou a me trazer palavras. Eu falei, cara, tá aí o medo querendo me paralisar, o medo querendo me impedir de romper. Está comigo, igreja? O medo querendo me impedir de avançar. Muitas vezes é assim comigo e com você. O medo, igreja, ele é um paralisador. Eu não estou dizendo que a gente não pode sentir medo, mas esse medo, quando ele é sem controle, ele nos paralisa. Imagina, não sei, talvez você está andando pela rua, você vai chegando numa esquina e você vê um tiroteio. Talvez que o cara que é policial, ele vai vibrar com aquilo ali, ele vai para cima. Mas talvez para alguém como eu, como você, a gente vai sentir medo. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai parar, porque eu sei que há um perigo, e eu tenho medo de avançar, de ser atingido, de ser alvejado. Muitas vezes o meu medo vai me fazer retroceder, o meu medo vai me fazer andar para trás. Deus está falando, igreja. O meu medo muitas vezes vai me impedir de chegar no caminho, no destino que eu desejo. O perigo, o risco, eu não estou falando por aí, pelo amor de Deus, que se você vê um tiroteio, você vai passar pelo meio lá e falar assim, 1000 cairão, 10.000, mas nada me acontecerá. Você não é o Robocop, amém? Quem lembra disso aí? Isso é bem antigo. É antiga, é sim. Novinho, ó, que tá... Vamos pesquisar depois, né? Eu sei que tem um monte que vai procurar aí. Amém, igreja? Eu não estou falando que se você encontrar perigo, que você tem que se jogar no meio. Mas eu estou te falando que se você tem um objetivo, se você tem um alvo, se Deus te falou que esse é o lugar, nesse caminho você vai encontrar muitos perigos, mas que o medo não venha te paralisar, que o medo não seja algo que faça você retroceder. Nós vamos sempre avante, sempre para frente, igreja. Você acha que caminhar para o alvo, que é Cristo Jesus, é fácil? A Bíblia me fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso caminho, Ele é aquele que nos convence durante o caminho, e Ele é o final, Ele é o alvo. Se qualquer coisa que chegar a me balançar, eu nunca vou alcançar esse lugar, igreja. Quem quer chegar nesse lugar? Meu Deus do céu, o inimigo não pode roubar isso da gente. Mas às vezes, igreja, falando no contexto natural, humano, nós estamos paralisados nos nossos sonhos, nos nossos projetos, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente quer, porque a gente tem medo de tudo que pode acontecer, dos nossos traumas. Às vezes a gente não acredita que aquilo é pra gente, é pra todo mundo, menos pra mim. Que o medo não venha te paralisar. Qual o seu alvo? Onde você quer chegar? Aquele povo que ia peregrinando, declarando aqueles salmos, eles tinham um alvo, eles sabiam que tinha um perigo, e eles caminhavam, eles diziam, eu vou adorando ao Senhor, eu vou clamando a Ele, eu vou seguindo para o meu destino, nada vai me parar, Deus está cuidando de tudo, ainda que eu não consiga ver, ainda que eu não consiga perceber, Deus Ele está cuidando de mim.
Está comigo, igreja? Qual o medo que tem tentado te paralisar? Qual o medo que tem tentado impedir você de romper? Olha o que Deus fala para Josué, lá em Josué 1, versículo 6. Eu amo essa passagem. Ele olha para Josué e diz assim, eu vou explicar o contexto para você, e fala: seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e corajoso. E ele continua: porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Olha a missão de Josué. Há um alvo, há um destino, há um caminho. Ele está dizendo para Josué: seja forte e corajoso, Josué. Mas continua no 7, somente seja forte e muito corajoso. De novo, seja forte e muito corajoso. E ele continua: tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Agora que começa o segredo. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Perceba que Deus está dando uma direção aqui. Ele está falando o segredo, a chave, para que Josué possa chegar no alvo, para que Josué possa alcançar o objetivo dele. Está comigo, igreja? Não se mova nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Por onde quer que andar, há uma promessa. Há uma promessa para mim e para você. Se a gente andar nos caminhos, se a gente meditar na lei, se a gente andar nos caminhos do Senhor. E ele continua no versículo 8: não deixe de falar da palavra deste livro, o livro da lei, nem de meditar nela de dia ou de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nela. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Igreja, eu preciso explicar isso aqui para você. Deus, Ele está dando para a gente de mão beijada a chave para o sucesso. Deus está entregando para mim e para você a chave para o sucesso. E Ele continua falando: não fui eu que ordenei a você. O que é que Ele fala? O que é que Ele fala? Pela terceira vez, Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Meu Deus! Deus, Ele dá a direção, Ele fala: meu irmão, você vai levar esse povo. Você tem noção do objetivo de Josué? Se você ler um pouquinho da Bíblia, você sabe o que eu estou te falando. Um povo obstinado, desobediente, que levantava ídolos para eles no deserto. Um povo apressado, um povo murmurento. O povo só tinha defeito, irmão. Eu estou vendo a gente lá. Eu e você. Aí Deus olha para Josué e diz assim: Josué, você vai levar esse povo, porque eu prometi para eles. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu vou levar eles lá a um propósito muito maior. Esse é o meu povo escolhido. Você não tem que entender, Josué. Eu escolhi esse povo problemático para estar lá naquele lugar. Deus escolheu eu e você. E Ele fala: Josué, eu vou levar esse povo até esse lugar. Mas assim como o diabo precisa de homens para fazer a maldade, eu preciso de homens para fazer aquilo que eu quero nessa terra. Eu vou usar você. Tem Josué aqui nesse lugar? Eu vou usar você. E Josué tinha acabado de perder o líder dele, aquele que ensinou a ele todas as coisas. Imagina como é que Josué se sentia sozinho, solitário, com a missão de levar um povo problemático para uma terra que Deus prometeu. Pera aí, Jesus, pode ser mais devagar, né? Você está entendendo, igreja? Você acha que Josué não temeu? Você acha que Josué não titubeou? Você acha que Josué muitas vezes não deitou no travesseiro e falou assim: meu Deus do céu, que missão é essa? Eu não sou capaz. Você acha que Deus não falou? Se não fosse assim, igreja, Deus não tinha falado para Josué: seja forte e corajoso. Se Deus fala para mim e para você: seja forte e corajoso, em algum momento nós vamos ser covardes e nós vamos perder a força. Se Deus fala para mim e para você: seja forte e corajoso, é porque a gente ia precisar ouvir isso em algum momento. Se Deus está falando para Josué: seja forte e corajoso, provavelmente Deus, que vê Josué no secreto, que som do coração, a mente, deve ter falado: meu filho deve estar pensando em desistir. Deus está falando com você nessa noite. Talvez meu filho aqui, a minha filha está pensando em desistir. E Deus fala 3 vezes: Josué, seja forte e corajoso. Não temas, apenas seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Se você andar nos meus caminhos, se você meditar na minha palavra dia e noite, se você falar da palavra, se você
buscar a minha face e a minha presença, você será bem-sucedido, Josué. Você vai alcançar a missão. Deus está te dando a chave. Deus está te dando agora o segredo para você ter sucesso. Talvez você está o tempo todo, há anos, tentando romper numa área da sua vida. Eu te pergunto, você tem feito as coisas como Deus deseja que você faça? Ou você tem feito do seu jeito? Às vezes eu paro para aconselhar casais que estão ali no início, vão namorar, né? Aí eu falo, cara, é difícil às vezes você pegar um casal de 30, 40, não sei, de 25, e falar pro cara assim, irmão, vamos tirar um tempo de oração. O cara fala assim, pô, meu irmão, tá de brincadeira, né, pastor? Só que eu olho para ele e falo assim, irmão, quantos relacionamentos você teve? Os caras, irmã, quantos relacionamentos você teve? Deu certo? Não, senão vocês não estariam aqui. Vai continuar fazendo do seu jeito? Vamos se dar a oportunidade? Vamos fazer do jeito de Deus? Você acha que Deus pode te dar uma direção? Pode. Vamos orar. Fez todas as vezes do seu jeito, irmão, nunca deu certo. Vamos buscar direção em Deus. Vamos. Aquele que sabe de todas as coisas. Deus, Ele quer te abençoar, mas dá oportunidade para isso. Às vezes nós estamos fazendo as coisas do mesmo jeito. Igreja, se toda vez eu tento fazer tudo do meu jeito, como eu sempre fiz, eu vou entrar num ciclo sem fim. Eu nunca vou mudar daquele lugar. E vai acontecer do mesmo jeito, da mesma forma. Só vou trocar de pessoa, só vou trocar de lugar, só vou trocar de emprego, só vou trocar de negócio, só vou trocar. Mas se eu não faço nada diferente, vai acontecer tudo do mesmo jeito. Está comigo, igreja? Deus está dando para a gente a direção. Ele está falando, ande nos meus caminhos, medite na minha palavra, eu vou te dar a direção e você vai ser bem sucedido. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Josué era homem como eu e como você. Você acha que Josué não podia ter temido? Ele não podia ter sentido medo? Deus fala 3 vezes para Josué, seja forte e corajoso. Sabe o que significa o número 3 na Bíblia? Algo que é completo. Igreja, Jesus, 3º dia, Ele ressuscitou. Havia uma ação completa da parte de Deus. Sabe o que significa 3? Toda vez que Deus está preparando alguém para um comissionamento, 3 vezes Deus, Ele vai falar, Ele vai dar uma direção. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então vai, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Deus está comissionando para uma missão. Agora Deus está fazendo com Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Agora vai para a missão. 3, fala a respeito de algo completo, de algo que Deus vai fazer, de um comissionamento, de uma missão. Deus está falando para mim e para você, está pronto para a missão hoje? Aquilo que você anseia, não estou falando só das coisas que Deus quer para nós. Deus, Ele tem a vontade de nos agradar também. O que é que você sonha? O que é que você deseja? Aonde você quer chegar? Seja forte e corajoso. Está andando nos caminhos, está fazendo tudo certinho, vai ser bem sucedido. Amém, igreja? Agora, trazendo aqui para uma área que eu não domino muito, mas eu vou me arriscar a falar. Deus fala assim, seja forte e corajoso. Força, igreja, diz respeito a movimento. Não é assim? A física não fala isso para nós? A força gera o movimento, amém? Deus está falando para Josué, Josué, só se movimenta. Só vai. Só vai. Deus está falando para você, só se movimenta. Faz tudo que está ao teu alcance. Só vai. Seja forte. Gere movimento. Gere movimento. Seja forte. Só vai. Agora, coragem, igreja, está ligada à nossa mente. A verdade é que a nossa mente tenta nos trollar o tempo todo. A nossa mente, o nosso coração está o tempo todo querendo nos trollar. Dizer que a gente não pode, que a gente não consegue. E nem sempre é o diabo não, amém? Às vezes fica, o inimigo está falando no meu ouvido. Às vezes é você mesmo falando para você. Às vezes está dando culpa para o capiroto lá embaixo de algo que ele nem fez. Ele deve estar lá olhando assim, eu nem fiz nada. Às vezes somos nós mesmos. Deus está falando assim, espera aí, proteja a tua mente, blinda a tua mente, comece a superar o teu medo, comece a ter coragem, olha para mim, seja forte, se movimente, blinde a sua mente, porque durante o caminho você vai encontrar dificuldades, e essas dificuldades vão tentar fazer você retroceder. Está comigo, igreja?
Se movimente para o alvo, com força, com vontade, mas também com a mente blindada. Está comigo, igreja? Ficar paralisado e com medo, igreja, muitas vezes pode fazer com que a gente levante deuses em nossas vidas. Você acredita nisso? Quando nós estamos paralisados, quem nunca fez assim? Sabe por que as coisas não dão certo para mim? Porque eu não tenho isso. Sabe o que eu preciso para a minha vida mudar? Eu preciso de um emprego melhor. Sabe o que eu preciso para eu poder romper na minha vida? Eu tenho que, sei lá, me casar. Aí eu vou ficar melhor. Para eu curar, sei lá, a minha depressão, a minha ansiedade, eu preciso disso. Você precisa de Jesus, irmão. Aí eu começo a colocar deuses na minha vida, eu começo a levantar altares idólatras, porque eu começo a gerar expectativas, a certeza de mudança, a esperança da minha vida em coisas, em lugares, em pessoas. Você está entendendo, igreja, o que Deus está te falando? Quando eu estou com medo, quando eu não alcanço aquilo que eu quero por causa do meu medo, quando eu estou paralisado, eu começo a gerar problemas. Eu falo, eu não vou dar um passo no meu negócio porque eu não tenho isso, porque eu não posso fazer isso. Se fosse assim, se fosse desse jeito, aí você está colocando a sua esperança em situações, em coisas, em pessoas, em bens, em objetos. Está comigo, igreja? Deus está falando com você? Igreja, às vezes a gente está levantando ídolos, deuses em nossas vidas. E eu posso te falar, olha o que Josué 1,7 fala para mim: somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o seu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde você andar. Não deixe de falar dessas palavras da lei, não deixe de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Deus está falando: busca a minha presença o tempo todo, busca a minha presença, a tua esperança está em mim. A tua esperança não está em dinheiro, a tua esperança não está em um carro, a tua esperança não está em uma pessoa, num marido, numa esposa, a tua esperança não está em líderes, a tua esperança não está em pastores, a tua esperança não está no seu emprego, no seu trabalho, no seu chefe, no teu líder. A tua esperança está em Cristo Jesus, aquele que é o Salvador, aquele que morreu na cruz por você, aquele que no terceiro dia ressuscitou, aquele que está sentado no trono de glória, aquele que a morte não pôde reter, aquele que é grande e poderoso, aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que é santo, aquele que é cheio da glória. Ele é a nossa esperança, igreja. Ele é a nossa esperança. Não são deuses, não são ídolos feitos pelas mãos humanas. Quando você deixa de confiar em Deus, você começa a gerar ídolos, você começa a gerar deuses em suas vidas. Eu preciso ter esse cuidado, igreja. Eu preciso me blindar a minha mente, o meu pensamento. Eu preciso cuidar, por isso eu preciso buscar a face do Senhor, por isso eu preciso adorar, para que eu me lembre todos os dias: há um Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu socorro, Ele é o meu provedor, é Ele. Por isso nós precisamos adorar, senão nós caímos no erro de levantar ídolos, de colocar a nossa esperança em qualquer coisa menos em Deus. Se fosse diferente ia dar certo. Se fulano tivesse ia dar certo. Se fulano não tivesse ia dar certo. Se as coisas acontecessem assim ia dar certo. Se eu tivesse isso daria certo. Se eu tivesse isso eu iria. Que é isso, igreja? Nós temos um Deus que Ele é soberano e Ele é capaz de levar a gente em lugares que nós nem imaginamos. E eu posso te falar, igreja, às vezes a gente fala de ídolos, de deuses, e a gente fica achando que são imagens, sei lá o que é que você pensa aí, que são, existe ídolos e deuses contemporâneos desse tempo, que a gente está colocando eles como no lugar de adoração o tempo todo e a gente não sabe. E eu posso te trazer exemplo de alguns aqui, diante da nossa insegurança financeira muitas vezes, do nosso medo de ter problemas financeiros. A gente acaba colocando a nossa confiança no dinheiro, com medo da gente talvez faltar aquilo que o dinheiro pode comprar. A gente começa a colocar o dinheiro como um Deus. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse dinheiro. Há um Deus que é dono do ouro e da prata.
Você não precisa de dinheiro, você precisa de Deus. E quando você tem Deus, Deus ele te dá sabedoria. E vai te dar habilidade para você gerir os recursos da tua casa, da tua família. Ele vai te dar habilidade para você aprender, saber, conhecer como ganhar dinheiro. Mas o que você precisa não é de dinheiro, você precisa do Senhor. Você precisa de Deus. Está comigo, igreja? Quando eu coloco o dinheiro como Deus, eu fico preocupado o tempo todo nos bens materiais, em tudo aquilo que é material, em tudo aquilo que eu posso poupar, e coloco essas coisas acima da minha relação com Deus. Quando eu tenho medo do fracasso, eu começo a colocar a minha carreira como Deus, o ídolo da minha vida. E eu começo a viver apenas para o meu trabalho, eu começo a viver apenas para a minha promoção, para aquilo que eu quero. Se eu fosse melhor no meu trabalho, se eu estivesse em tal lugar, se eu tivesse em tal posição, a minha carreira seria melhor e consequentemente eu ganharia mais dinheiro. Está comigo, igreja? E eu estou o tempo todo buscando a sessão profissional. Eu estou querendo o tempo todo crescer. E eu começo a colocar isso acima de Deus, acima do meu relacionamento com Ele. Está comigo, igreja? E aí eu começo a ter uma ambição desmedida. E aí eu começo a me submeter a qualquer coisa para alcançar aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Deus está falando no teu coração, igreja. E aí eu entro numa área de perigo, uma zona de risco. Porque se eu quero muito aquilo que desejo, e eu não coloco Deus acima dela, eu coloco Deus abaixo dela, eu estou disposto a fazer qualquer coisa por aquilo. E aí é onde eu começo a falhar, onde eu começo a errar. Está comigo? Às vezes, igreja, a gente tem medo da solidão. E aí o que é que a gente faz? Vai buscar ali, ó. E aí eu coloco as redes sociais, o celular, não sei o que é que você mexe tanto aí, como um ídolo na nossa vida. E eu começo a dedicar muito mais tempo nesses aparelhos do que no próprio Deus. E aí eu começo a viver uma vida falsa atrás das redes sociais. E aí eu print, selfie, fotinha, videozinho, mas por dentro eu estou acabado, irmão, destruído. Mas eu tenho medo da solidão. Eu quero estar ali envolvido. E aí eu começo a viver aquilo ali. Eu coloco aquilo sobre o meu relacionamento com Deus. E consequentemente, igreja, eu coloco outra coisa como um Deus. Eu começo a adorar as celebridades. Celebridade, igreja, eu não estou falando só de youtuber, como é o nome daqueles que ficam fazendo aí, negocinho no Instagram, como é? Influencer. Aí eu começo a idolatrar artistas, eu começo a idolatrar jogadores, eu começo a idolatrar pessoas. Eu coloco aquelas pessoas naquele... Eu não estou dizendo que você não pode, amém? Curtir alguém, seguir alguém. Eu sigo um monte de gente bacana por aí. Mas eu estou tão focado nas redes sociais que eu começo a ver pessoas que eu queria estar no lugar onde elas estão. E eu começo a idolatrar elas. E aí tudo que elas falam para mim é uma verdade absoluta, até mesmo maior do que a verdade da que Deus fala a meu respeito. Perceba que isso são ídolos contemporâneos e eles estão todos ligados de alguma forma. E aí eu tenho medo não somente da solidão, mas também do abandono. E aí eu coloco o relacionamento como um Deus na minha vida. Está comigo, igreja? Às vezes um relacionamento que me destrói, um relacionamento que abusa de mim, um relacionamento que não me traz paz, um relacionamento cheio de pecado, mas eu estou insistindo nesse relacionamento. E aí eu coloco aquele que deveria estar abaixo de Deus, acima de todas as coisas. E aí eu começo a fazer coisas ridículas, coisas vergonhosas, para poder ter o respeito, a admiração daquela pessoa, porque eu tenho medo do abandono, eu tenho medo de ficar só, talvez por algum trauma que eu já vivi lá atrás. Deus está falando com você, igreja. Isso são ídolos, são deuses contemporâneos desse tempo. E aí eu começo agora em muitos momentos me colocar como o meu próprio ídolo. Eu começo a me preocupar sempre comigo. Eu quero a atenção de todo mundo. Eu quero que todo mundo me elogie, eu quero que todo mundo fale. Às vezes eu me coloco nesse lugar de Deus. Eu me coloco como ídolo, como Deus na minha vida. E o mundo gira em torno de mim e é tudo como eu quero, é tudo como eu acho. E eu começo a colocar minha justiça própria. E eu acho que todo mundo está errado, isso é eu que estou certo. Deus está falando com alguém aqui? Faz uma análise, talvez você é esse agora. São deuses e ídolos desse tempo. E aí consequentemente, quando eu sou o centro, eu começo a me preocupar demais comigo. E aí eu tenho que ter o respeito e a admiração das pessoas. E aí eu começo a colocar o meu corpo, a minha saúde como Deus na minha vida.
E aí eu estou sempre preocupado com a minha aparência, aí eu entro na vaidade. Eu não estou falando que você não pode ir lá, sei lá, colocar um botox, fazer uma plástica, eu não estou falando disso, amém, igreja? Mas cuidado com o excesso de vaidade. Eu começo a colocar, eu abraço o padrão que o mundo coloca sobre mim como a realidade da minha vida, muitas vezes daquilo que eu estou vendo no Instagram, na internet. Perceba que todos esses estão conectados de alguma forma, todos eles, e esses são ídolos que a gente vem levantando e colocando sobre a nossa vida. Eu poderia citar centenas aqui, igreja, trabalho, empresa, o que você quisesse, mas eu quero te levar à reflexão. Será que eu tenho levantado ídolos na minha vida? E aí eu acho que todas essas coisas são a solução para os meus problemas. Se eu mudar, se eu fizer, se eu tiver, se eu conseguir, se Ele vier, se Ele for, eu começo a estabelecer deuses na minha vida, e eu coloco a esperança, e eu esqueço quem é aquele que me traz esperança, e eu não percebo, e eu acho que todas essas coisas vão mudar a minha vida, a minha realidade. Igreja, você não precisa de nada disso. Tudo isso, Ele vai vir como uma consequência da minha busca incessante pela face daquele que é o Deus da minha vida. Eu não estou te dizendo que Deus não vai te abençoar, eu não estou te dizendo que Deus Ele não vai te dar as coisas, eu não estou te dizendo que Deus não vai te dar um casamento, um bom emprego, um bom salário, eu não estou dizendo que Deus, mas essas coisas não podem estar acima dEle, igreja. Deus é o provedor de todas elas. Eu busco a Deus, não somente por isso, mas eu busco a Deus de tal maneira, eu me rasgo em te dar a presença dEle, que Deus olha para mim e fala assim: filho, eu vou te abençoar de forma que você nem imagina, toma. Tudo isso é a nossa, Deus Ele quer agradar a mim e a você, e você acha que não, igreja? Ele quer, mas Ele quer estar como o centro da nossa vida. Não tem como Ele nos abençoar se a gente não colocar Ele no lugar. Igual falou para Josué: me adora, me busca, me exalta. Isaías 40, versículo 18, já estou acabando, amém, igreja? Com quem vocês compararão a Deus? É uma pergunta, meu Deus do céu. Com o carro que você acha que vai ser a solução da tua vida? Com a pessoa que você acha que se você casar, se você ficar junto, ela vai resolver a tua vida? Com o dinheiro? Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? E ele continua com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, e para a qual modela a corrente de prata. Ele está falando de coisas que o homem faz, se palpa. O carro é feito pelo homem, o dinheiro é feito pelo homem, tudo que você imaginar tem do homem. Ele está perguntando: é com isso que você quer me comparar? É deles que vem o teu socorro? É deles que vem a tua salvação? É deles? Deus está perguntando para mim e para você, e ele continua: ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem para que não caia. Ele está falando para mim e para você: você está confiando no quê? Naquilo que está nas suas mãos? Naquilo que você pode apalpar? Naquilo que você pode pegar? Eu sou um Deus invisível real. Ainda que seus olhos não possam ver, eu continuo fazendo milagres, eu continuo realizando. Foi Deus que criou todas as coisas. Quem a gente vai comparar com Ele? Quem? O quê? É isso que Deus está perguntando para mim e para você. Essas coisas não se comparam com aquele que pode nos dar a salvação, com aquele que pode mudar a nossa realidade. Igreja, eu posso te falar uma coisa: tudo que nós citamos, sucesso, fama, dinheiro, carro, casamento, qualquer uma dessas coisas, talvez quem está do seu lado aí pode te dar. Quem está do seu lado aí talvez possa resolver o seu problema. É dinheiro, talvez você está sentado de alguém milionário, aí ele pode falar: eu te dou dinheiro e resolve a tua vida. Eita glória, eu vi agora, chegou a ouvir um movimento agora, o povo perguntando: és tu o milionário? Todo mundo querendo resolver o problema. Eita glória. Pega. Vocês não precisam de dinheiro, vocês precisam daquele que é Deus. Vocês precisam daquele que é Deus. Talvez você está falando assim: poxa, meu carro está ruim, está quebrado, se eu tivesse outro carro estava tudo melhor. Talvez quem está aí do teu lado é dono da loja de carro. Eita glória, pega eu, Jesus. E ele pode te dar um carro, mas tudo isso é feito, recebo. Mas tudo isso é feito das mãos do homem. Talvez a pessoa que está do seu lado, aproveita, irmão, se é ela, dá glória a Deus. Pode ser a pessoa que você vai casar. Eita glória. Talvez ele que está do seu lado pode ser a pessoa que você vai casar.
Mas Ele não é a solução do teu problema, ela não é a solução do teu problema, você precisa de Deus. O que eu quero te falar, igreja, com o que a gente pode comparar Deus? Quem? Como? O que? Não há nada. Não há nada, igreja. Olha o que o Salmo 121 diz no versículo 1, meu Deus, presta atenção que Deus vai falar com a gente agora. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? Meu Deus do céu. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Igreja, eu quero que você faça uma análise comigo. Vamos viajar nessa história. Está lá um povo caminhando, meu irmão, um alvo, Jerusalém. Vou chegar lá, animais selvagens, ladrões, o clima, tudo. Meu Deus, mas eu tenho que ir. Estou pronto. O medo vem tentando paralisar. Vamos adorar. Vamos cantando. Vamos adorando. A gente vai chegar. Há muitos perigos, mas Deus está com a gente. E eu imagino aquele povo caminhando. O salmista que escreveu esse salmo, imagina ele olhando para o alvo. E aí ele olha. E ele começa a sentir um peso espiritual, uma escuridão, um perigo. E ele fala: meu Deus do céu. E ele vai caminhando, e se você for estudar aqueles terrenos, eles eram cercados de montes de um lado e do outro. E ele olha para o monte e fala assim: meu Deus do céu, de onde vem o meu socorro? Às vezes a gente está ali achando que o socorro está no monte, no ponto mais alto, que lá estaria Deus, ali no monte. E eu vou afirmar para você, talvez a gente tenha uma interpretação equivocada a respeito desse salmo. Olha comigo o que é que a gente encontra nos montes. Estou falando do Velho Testamento, amém? Estou falando da realidade. Eu vou trazer um testemunho para vocês. Deixa eu ler aqui, Oséias 4, versículo 12, ele fala assim: eles pedem conselhos a ídolos de madeira, ídolos feitos pelos homens, e de um pedaço de pau recebem resposta, querem receber resposta. Um espírito da prostituição os leva a deitar-se. Eles são infiéis a Deus. Igreja, não tem a ver prostituição com aquilo que a gente está imaginando. Prostituição espiritual, amém? Eu estou trocando Deus por outra pessoa. Aquele com quem eu tenho uma aliança, eu estou trocando por outro lugar, por outra pessoa, por outra coisa. É isso que Deus está falando para mim e para você. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso suas filhas se prostituem, suas noras adulteram. Sabe quando a gente deseja muito alcançar algo do nosso modo, do nosso jeito, e às vezes a gente faz coisas desprezíveis? É desse tipo de prostituição que ele está falando. Quando eu tenho que ser verdadeiro e eu começo a mentir, quando eu me submeto a coisas ridículas para conseguir aquilo que eu quero, quando eu estou disposto a enganar, quando eu vou lá comprar o carro que é o meu sonho, mas eu estou disposto a dar informação mentirosa para poder aprovar o financiamento da casa, do carro, daquilo que eu acho que é a solução da minha vida, eu já começo errado. Deus está falando: quando eu vou ali, eu quero um relacionamento, mas eu já começo mentindo, enganando. Quando eu quero sexo logo antes do casamento, é disso que Deus está falando. Eu estou querendo tanto algo que eu estou disposto a me prostituir, deixar Deus, aquele que eu tenho uma aliança, de lado para conseguir aquilo que eu quero. É isso que eles estão fazendo. Segundo Reis 16, ele fala assim: também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Aonde? No alto da colina, no alto dos montes. Deuteronômio 12, 2, ele diz assim: destrua completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram seus deuses, tanto nos altos dos montes, como nas colinas, e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos deuses e elimine os nomes deles daqueles lugares. Igreja, fui plantar a igreja de Olinda. Irmão, quem é de Pernambuco aqui? Tem alguém em Recife? Opa, tem alguém de Olinda? Tem?
Amém. Tem um irmãozão ali, ele vai saber o que é que eu estou falando. Se você vai entrando em Olinda, irmão, você já sabe, você não percebe que você, era para você não perceber que você chegou numa outra cidade, porque é todo mundo muito junto, elas são muito conectadas, mas você vai começando a caminhar por um caminho, quando você sabe que você chegou em Olinda, já fica tudo escuro, irmão, você não tem noção não. Aí tem umas imagens logo na entrada, o peso espiritual é grande, eu não sei como foi que Deus me deu graça de poder trabalhar naquele lugar, irmão, porque eu não sei nem, foi a minha primeira missão de implantar a igreja, eu não sei nem por onde tinha que começar, nem para onde tinha que ir, mas eu só fui, irmão, adorava, eu só fui, peguei essa mulher que é louca igual a mim, falei, vamos andar lá de noite, irmão, vamos andar lá de noite, não sei não, meu irmão, mas vamos andar lá, vamos sentir como é o clima, meu Deus, me deu vontade de chorar, falei, vamos caminhar, vamos lá, depois vamos de dia agora, para sentir como é o clima de dia, como é a realidade da cidade, eu falei, agora vamos fazer um estudo, aqueles estudos, quem é da intercessão sabe o que eu estou falando. Vamos lá, vamos pegar a bandeira, vamos não sei o que, começou. Quando eu vou olhar a igreja, são centenas de igrejas. Todas elas estão nos pontos mais altos, no alto dos montes. Eu poderia falar um monte de demônio para você aqui. E lembraria de todos, pois eu fiz o estudo daquele lugar. Igreja, para quem não sabe, Recife e Olinda, mais especificamente Recife, está abaixo do nível do mar, amém? Por isso quando chove alaga lá, o irmãozão sabe o que eu estou falando. Olinda está ali na mesma pegada. Agora, começa a imaginar comigo. O salmista está caminhando, meu irmão. A nossa igreja era na beira da praia. Top! Na beira da praia, no nível do mar, no ponto mais baixo. Pega a visão comigo, está lá o salmista caminhando. No ponto mais baixo, muitos perigos, entrou num lugar, sentiu o peso espiritual, estou te falando de uma realidade, a minha igreja, ele olha para os montes, vê os altares idólatras, mas a Bíblia me fala, que acima do monte, há um céu, e ele olha e fala assim, o meu socorro não está no alto dos montes, nos deuses idólatras feitos pelos homens, o meu socorro está naquele que fez os céus, que está acima do monte, que fez a terra que eu piso. Eu imagino aquele salmista caminhando, e ele olhando para o alto, e ele fala, meu Deus do céu, tanto perigo. Eu poderia confiar em qualquer coisa. Eu poderia ter uma espada para me defender, eu podia ter cavalos, eu podia ter qualquer coisa, eu podia, sei lá, ter um jato, um avião. Eu poderia confiar na minha própria força, nas minhas próprias mãos, mas quando eu olho para o alto do monte, eu vejo os altares idólatras criados pelos homens, mas acima do monte há o céu aberto, rasgado. Ei, lá está o meu socorro, está acima dos montes, está no mais altos céus, aquele que está sentado no trono de glória, aquele que criou os céus e a terra, aquele que do pó criou o homem, aquele que fez todas as coisas brotar da terra, todo tipo de vegetação, das águas, todo tipo de seres naquele lugar. Ei, a minha esperança está nele, aquele que com a palma das suas mãos, ele consegue segurar toda a terra, aquele que é poderoso. Ei, a minha certeza, a minha esperança, a minha salvação está acima dos montes. Há quem diga para mim assim, ei, aquele monte ele faz uma analogia ao monte de Sião. Quando eu leio Apocalipse 14, versículo 1, ele me diz que há um monte de Sião lá na glória, acima dos céus. Quando eu leio Hebreus, se eu não me engano, 22, 10, não, Apocalipse 22, 10, também ele fala, Hebreus também fala, um monte Sião, mas ele está estabelecido lá na eternidade, daquele lugar onde nós ansiamos, aquele lugar onde nós desejamos. Os montes da terra, são só deuses colocados pela mão dos homens. Deus ele se manifestou em algum momento para Moisés no Monte Sião, e o inimigo tentou copiar isso, colocando seus altares nos altos dos montes. Mas Deus diz assim, ei, há um Monte Sião da eternidade, que esse só eu posso estar no alto. A Bíblia fala que Deus está lá, o Cordeiro, no alto do monte, Apocalipse 14, 1. No alto do monte, estabelecido. Esse é o lugar. Isaías 40, 25 diz assim, com quem vocês vão me comparar?
que semelhança a mim? Pergunta ao Santo, aquele que é Deus poderoso. Erga os seus olhos e olhe para as alturas. Erga os seus olhos e olhe para as alturas. Quem criou tudo isso? Ele está perguntando para mim e para você. Olhe para o céu. Olhe para o céu, olha o tamanho de tudo aquilo. Ele está perguntando: quem criou tudo isso? Quem criou essas coisas? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Criou todas elas. Mas Ele não somente criou, chama todas pelo nome. Você já tentou contar as estrelas? Tão grande é o seu poder e tão imensa é a tua força, que nenhuma delas deixa de comparecer quando Ele chama. Quando Ele fala o nome dela, elas vêm. Esse é o nosso Deus, que está lá no alto dos céus e não nos montes, nos lugares criados pelos homens. Você acha mesmo que o salmista está falando do monte? Eu olho para o monte, eu lembro de todos os altares feitos com a mão dos homens, que tentaram tomar o ponto mais alto, mas Deus está acima deles. Ele olha e fala: Ele é o meu socorro. Isaías 40, 28. Louvor pode chegar para cá. Será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Eu não sei se essa é a sua condição hoje, mas deixa eu te falar, Deus ele já sabia que nós estaríamos assim em algum momento, porque Ele fala: até os jovens se cansam e ficam exaustos, até os moços tropeçam e caem. Mas agora Ele fala para geral: mas aqueles que esperam no Senhor renovam tuas forças, voam altos como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, ei! Aqueles que esperam no Senhor. Irmãos, nós vamos estar cansados muitas vezes, nós vamos sentir medos, nós vamos ficar exaustos, mas lembre de onde vem o teu socorro. A tua esperança não está naquilo que você pode palpar ou pegar, ou em algo que o homem pode te entregar. A sua esperança está em Deus. O que você precisa é dele. Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? Feche teus olhos. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Igreja, eu poderia pegar esse versículo aqui, esse trecho, e destrinchar todo para você, mas eu quero te trazer pontos importantes. Quando Ele fala: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor está alerta, Ele não descansa, Ele não para. Ele está falando que o nosso Deus não para de trabalhar. Ainda que você não veja, Ele está te protegendo, Ele está guardando, Ele está te livrando. Quando Ele fala que o Senhor é o seu protetor, é a sombra dEle, te protege, Ele está à sua destra, Ele está falando que há um cuidado individual com cada um de nós, um cuidado homem a homem, Deus e criação. Quando Ele fala: o Senhor te protegerá de todo mal, toda a sua vida, a sua entrada, a sua saída, Ele está falando de uma ação completa. Ele vai te proteger por completo. Igreja, eu poderia destrinchar tudo isso aqui para você. Isso aqui dá uma outra pregação, mas eu quero que você entenda que o teu socorro vem do Senhor. É nele que precisa estar a sua esperança. Não nas coisas que a mão pode pegar, não nas coisas que o homem pode criar, não nas coisas que você talvez gere esperança que não seja Deus. Todas essas coisas são passageiras. Todas essas coisas podem ir de alguma forma. Todas essas coisas podem sumir como você mesmo imaginar. Mas há um Deus que Ele é fiel. Ele é o seu protetor, Ele é o seu guardador, Ele é aquele que te guarda, te protege. Ele é aquele que está com você, Ele é aquele que caminha
ao seu lado, Ele é a sua esperança, Ele está acima dos montes, Ele está no lugar mais alto, Ele estabelece o reino dEle. Ei, esse é o seu Deus, Ele está a sua esperança. Se coloca de pé, igreja. Aleluia. Eu fico imaginando aquele salmista caminhando. Eu quero que você faça a mesma análise na sua vida hoje. Olhe para todos os altares idólatras desse tempo e se pergunte: de onde vem o meu socorro? É realmente isso que eu preciso? É realmente isso a minha solução? É realmente isso que vai mudar a minha vida? Eu quero que você pergunte. É isso que você confia? Limitada é a sua confiança, se isso for. Pois há um Deus poderoso que é capaz de te dar todas as coisas, inclusive a vida eterna. Confia nele. Confia nele. Feche teus olhos. Toda a igreja, feche seus olhos. Talvez você está aqui nesse lugar. E essa palavra tocou o teu coração. Eu quero convidar toda a igreja a fechar os olhos. Deus, Ele te escolheu para esse tempo, para esse dia. Se você está aqui nesse lugar e você nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, talvez você se viu colocando deuses idólatras no lugar mais alto da tua vida, e nessa noite você quer colocar Deus nesse lugar. Talvez você se viu colocando pessoas, objetos, como a esperança que vai mudar a realidade da sua vida. Mas eu digo para você, tudo que você precisa é de Deus. E Deus, Ele quer transformar a tua realidade, Ele quer transformar a sua vida. Toda a igreja de olhos fechados, se você está aqui nesse lugar e você quer dar um passo de fé, você quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, levanta a tua mão no lugar onde você está. Levanta a tua mão no lugar onde você está. Aleluia. Se tem mais alguém, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Toda a igreja está de olhos fechados. Se você quer dar um passo de fé, eu quero te ver daqui. Levanta a tua mão bem alto, eu quero orar por você. Aleluia. Você que levantou a sua mão, talvez você também que não levantou, mas tem vontade de fazer essa oração, talvez por vergonha, coloca a mão no teu coração e declara assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço a sua morte na cruz, para me salvar, me libertar, me lave e me purifica dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, até que o Senhor venha. Amém, aleluia. Você que fez essa oração, fez sua mão de novo, eu quero orar por você. Senhor Deus, olha essas pessoas que fizeram essa oração, olha para cada vida, Pai, que te reconheceu como Senhor e Salvador. Que o Senhor possa dar direção a cada um deles, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, Pai. Que o Senhor seja o centro da vida deles, que eles descubram, Pai, que em Ti está a esperança, a certeza de dias maiores e melhores. Que o Senhor livre, Pai, de todo o mal, toda a seta do inimigo, Senhor, que tenta soprar vozes que falam coisas contrárias, Senhor, da verdade, que é a verdade estabelecida em Cristo Jesus. Assim eu oro, Pai, por cada uma dessas vidas, que eles nunca se desviem dos teus caminhos, Pai, mas que eles possam prevalecer em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.